A história de Jó, fé inabalável e meio à provação no tempo antigo terra dos. Havia um homem chamado Jó, conhecido por sua integridade e temor a Deus. Ele era rico, dono de muitos bens e pai de uma numerosa família, menos 7 filhos e 3 filhas. Satanás, o adversário, apresentou-se diante de Deus e disse: será que Jó serve a ti sem interesse? Ele é fiel porque tem prosperidade, porque está protegido e é abençoado. Tire-lhe tudo e ele certamente te amaldiçoará. Deus respondeu: está bem, tudo o que ele tem está em tuas mãos, mas não toque em sua pessoa. Sua vida era marcada pela justiça, pela generosidade e por uma devoção profunda ao Criador. Em toda aquela região, Jó era um exemplo de retidão e bondade. Por 7 dias e 7 noites, eles ficaram em silêncio ao seu lado, vendo o sofrimento dele. Mas, quando começaram a falar, suas palavras não trouxeram alívio. Eles acreditavam que todo sofrimento era castigo por pecado oculto, e acusaram Jó de ter pecado contra Deus. Mas no céu, uma conversa ocorreu que mudaria o destino de Jó. Por que permites meu sofrimento? Porque o justo sofre e o ímpio prospera. Não escondas de mim tuas razões. E assim começou o teste da fé de Jó. Deus não respondeu diretamente às perguntas de Jó, mas desafiou sua compreensão, revelando a grandiosidade e o mistério da criação, menos a ordem dos céus. O mar turbulento, as criaturas selvagens, o ciclo das estações, a vida e a morte, menos coisas que o homem não poderia entender completamente. Naquele mesmo dia, mensageiros vieram até Jó, trazendo notícias devastadoras. De ouvir falar, ouvi, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abro em arrependimento, e me humilho no pó e cinza. Ele teve novos filhos e filhas, viveu muitos anos, e morreu cheio de dias. Primeiro, um servo disse: os bois aravam o campo, e os jumentos pastavam perto de nós, quando invasores armados nos atacaram e levaram tudo. Antes que o homem terminasse de falar, outro chegou correndo. Fogo caiu do céu e consumiu o rebanho e os pastores. Deus permitiu que Satanás tocasse o corpo de Jó, causando-lhe feridas dolorosas da cabeça aos pés. Ele sentou-se no chão, usando cacos para coçar suas chagas, isolado e sofrendo uma dor insuportável. A esposa, desesperada, exclamou: você ainda mantém sua fé? Amaldiçoe Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma insensata. Ela nos ensina que a vida pode trazer sofrimentos inesperados, que nem sempre podemos entender. Mas mesmo no meio da dor, a fé verdadeira permanece firme. Aceitaremos o bem de Deus, e não o mal. A história mostra que questionar e sentir dor não é falta de fé, mas parte da jornada humana. Mal teve tempo de respirar, veio outro. Os caldeus formaram 3 grupos. Atacaram os camelos e levaram tudo, e ainda mataram os servos com a espada. Finalmente, um último mensageiro apareceu com o mais terrível relato. Seus filhos e filhas estavam em festa na casa do irmão mais velho, quando um vento violento soprou do deserto e derrubou a casa, matando todos eles. Em meio à devastação, Jó se levantou, rasgou suas roupas e raspou a cabeça em sinal de luto. Mas, com voz firme, declarou: no sair do ventre de minha mãe nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo no meio da dor, sua fé não vacilou. Contudo, as provações não pararam. Então, 3 amigos de Jó vieram para consolá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Jó, porém, manteve sua inocência e, em sua angústia, falou com Deus, clamando por justiça. As palavras de Jó expressaram dúvidas profundas e a dor de quem se sente injustiçado, mas jamais perdeu a reverência por Deus. Então, o próprio Senhor falou do meio de um redemoinho. Diante da imensidão e sabedoria de Deus, Jó reconheceu sua pequenez. Ao final do teste, Deus repreendeu os amigos que acusaram Jó injustamente e ordenou que eles oferecessem sacrifícios para serem perdoados, enquanto Jó intercedia por eles. Deus restaurou a prosperidade de Jó, dando-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Reflexão sobre a história de Jó. A trajetória de Jó é um dos relatos mais profundos da Bíblia. Jó não era perfeito, nem um santo intocável, mas era um homem que buscava a Deus com sinceridade e coragem para enfrentar suas dúvidas. Também nos lembra que o sofrimento não é necessariamente castigo pelo pecado, e que o mistério da vida e da justiça divina ultrapassa o nosso entendimento. Finalmente, nos ensina sobre a paciência e a esperança, menos que a restauração pode vir depois da tempestade.